indo aqui na direção do porto da cidade, o porto do DER, para eu tirar uma dúvida muito grande de pessoas que, inscritas aqui no canal, sempre me perguntam sobre se já voltou ou se ainda não voltou as viagens de barco, aqui de Santarém no caso, né, especificamente, até porque o vídeo viram aqui. E quando a gente fez a última viagem foi de Santarém a Manaus. Então muita gente me pergunta sobre se as viagens já voltaram. E eu tô indo aqui no porto da cidade para tirar essa dúvida para vocês. O transporte fluvial aqui nessa região, ele exerce uma importância muito grande. Certamente que é o mais importante meio de transporte aqui da região amazônica, aqui nessa região. Especialmente aqui Belém, Manaus, Macapá, Santarém. E as empresas de transporte fluvial tiveram que interromper suas atividades em função da pandemia do novo coronavírus, o que fez com que muitas pessoas nos procurassem para tirar essa dúvida. E hoje, mais do que somente atender aquelas populações tradicionais, também turistas hoje do Brasil e do mundo hoje fazem desse meio de transporte um uso muito importante. E o que, claro, o canal sendo um canal de viagem, hoje acaba tendo que dar informação desse tipo, e mais do que eu imaginava até. E nós estamos indo aqui no porto do DER, como eu falei para vocês. E quem acompanha o canal sabe que esse porto foi inaugurado recentemente, o que deu uma nova condição aqui para a cidade. O DER atende com mais desenvoltura, especialmente o transporte de cargas. E também passageiro fica um pouco longe do centro, mas cargas aqui facilitou bastante. Então nós estamos chegando aqui no porto do DER para a gente fazer algumas colocações para vocês que procuram, né, esse tipo de transporte aqui. Muita gente procurou, muita gente querendo informação a respeito da volta ou não desse transporte, e a gente vai tirar aqui algumas dúvidas para vocês. Já voltou? Já vai? Eu queria dar aqui uma informação bastante importante, porque de um tempo para frente começaram a me ligar muito no canal, perguntando o preço de passagem, camarote, essas coisas todas. Em primeiro lugar, que eu não trabalho com transporte fluvial, nós somos apenas um canal no YouTube. E a dúvida que eu quero tirar de vocês é o seguinte: quando você tiver de ligar, que você ligue para a Coap FOPA, que é a Associação dos Agentes de Viagem e Cargas Fluviais do Pará. Olha, aqui eu tenho aqui dois contatos aqui que você pode ligar, que é do Paulinho, é o 99185 5904, o prefixo é 93, também 93, o telefone do Sassá é 98101 3693, do Sassá aqui. O importante também, só para que você tire a sua dúvida, eu não trabalho com passagem. Quem trabalha com passagem, por exemplo, é o Beltimar, que é agente de passagem aqui também no porto de Santarém, que vai tirar algumas dúvidas aqui. Uma delas, Beltimar, é que o preço da tarifa tá cheia, né? Por exemplo, Manaus, isso aqui, pessoal, eu tô tirando para vocês essa dúvida aqui no dia 6 de julho de 2020. Por causa da restrição de 30% na quantidade de passageiros, as tarifas estão cheias. Então, por exemplo, para Manaus, R$180, Belém 230 e Macapá 180, e isso saindo de Santarém. Beltimar, como é que está a situação hoje no movimento aqui do Porto de Santarém? A situação que está indo em pequena quantidade de passageiro, entendeu? E só que os navios estão levando 30% da lotação. Então aí a tabela é cheia por causa da quantidade que ele está levando, que é pouca. Mas
Aqui nós temos a agência JM e a Tarumã, e a venda de passagem exclusiva para todas as embarcações, tanto para Manaus, Belém, Macapá, Itaituba. A gente trabalha. Então é só ligar 093 991 52 3540. Faça sua reserva de camarote, suíte, passagem de rede e veículos também. Nós transportamos veículo, ok? No início do mês de julho, os serviços voltaram a ficar quase que normais no porto do DER. A movimentação das embarcações está sendo a mesma de sempre. O que mudou foi que os passageiros voltaram à rotina, ou seja, os governos estaduais decretaram a volta do transporte de passageiros, mas com apenas 30% da capacidade. É bom que as pessoas fiquem ligadas que somente 30% do que comporta uma embarcação voltou a ser colocada à disposição dos passageiros. Desde o mês de março deste ano, que estava proibida a circulação de pessoas nas viagens interestaduais, somente permitindo a circulação de cargas e transporte de veículos e motos. Desta maneira, a circulação de passageiros ganha passe livre, embora com restrições, seguindo os protocolos de biossegurança, que nas embarcações deve manter o distanciamento entre pessoas e o uso de máscaras é obrigatório. Por outro lado, o álcool em gel é colocado à disposição em pontos estratégicos pela embarcação. As medidas governamentais flexibilizaram os serviços do transporte fluvial nesta região da Amazônia, onde a influência desse modal é fundamental para a logística. Na verdade, os barcos, em momento algum, pararam as suas atividades por causa do transporte de cargas. O que muda efetivamente é a volta do passageiro, que nessa região tem no fluvial o transporte mais procurado. Na Amazônia, mesmo com as rodovias e aeroportos, como são os casos de Santarém, Manaus, Macapá e Belém, as embarcações cumprem um papel fundamental, pois entre dois pontos principais, as linhas dão a condição de o usuário alcançar municípios menores e sem ligação por estrada ou avião. Além desse detalhe, as passagens de barco são mais baratas que o bilhete aéreo, por exemplo. De alguma forma, a rotina é retomada.